essa estrutura. Vamos lá. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, Sim. cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Muito bem. Pode ir até o 5. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente do seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, os santificava e levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Muito bem. Antes de nós entrarmos especificamente no capítulo, nós vamos analisar algumas coisas sobre o livro de Jó. Em primeiro lugar, nós vamos tratar sobre o autor deste livro. Não faltou aqui, não foi colocado, né? Cadê? O autor, cadê? Autor. Autoria, muito bem, é porque foi colocado aqui, né? Autoria desconhecida. Quando você vai para o livro de Jó, nós temos suposições, nós temos concepções de estudiosos que tentam falar sobre quem seria de fato o autor do livro de Jó. Aí as opiniões, elas vão variando, desde Jó, está aqui, ó, desde Jó, Eliú, Moisés, Salomão, e aí você vem Baruque, Ezequiel, Isaías, cada um vai dando a sua concepção, né, do autor deste livro. Alguns falam desses nomes, mas são apenas suposições. Nós queremos dizer, na íntegra, que nós não sabemos quem foi o autor realmente do livro de Jó. Só que as concepções giram em torno dessas pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giram em torno dessas 7 pessoas que eles dizem que aí supõem que um desses homens foi o autor do livro de Jó. Ok? A grande maioria de estudiosos pendem para essa concepção de que foi um autor judeu que era leal ao judaísmo, mas que ele não deixou de perceber os males do pecado neste mundo, como também a sina de um homem que tem compromisso com Deus. Então, é a segunda concepção acerca da autoria do livro de Jó, certo? Porque às vezes você vai estudar e aí tem essas questões, quem foi o autor, qual foi quem escreveu. Então nós estamos dando essa suposição. Até alguns chegam a dizer que o próprio Jó escreveu esse livro. Mas nós falamos também dessa teoria de que alguns apontam esse judeu leal. Outra coisa que é misteriosa também é a data do livro. Nós temos dentro do livro de Jó os relatos, citações de alguns lugares, mas nós não temos dentro do livro de Jó qualquer informação ligada aos eventos, citando uma data que esteja relacionada aos acontecimentos do livro de Jó. De modo que é impossível falar de uma data relacionada a esse livro, ok? Os que seguem a visão dessa interpretação do período patriarcal, quando nós analisamos isso aqui, nós temos 2100 a 1800 anos antes de Cristo, que é a data que eles supõem. Mas nós queremos dizer que essa data do livro de Jó, ela também, assim como o seu autor, é desconhecido, ok? Interessante nós analisarmos que alguns falam que o panorama do livro, o cenário que se descreve, eles dizem que é antes do exílio e a atmosfera ela é totalmente patriarcal, certo?
No que diz respeito à base histórica que nós queremos pontuar aqui, essa base histórica é que alguns falam que o livro de Jó, ele foi um relato oral que foi se passando de geração a geração, que é chamado de quê? Tradição. A tradição, aquilo que foi passando de uma família para outra, foi passando de um povo para outro, e aí a base do relato de Jó, que trata-se desse poema, é que foi uma tradição histórica que se passou ao longo do tempo, ok? E aí vai se formar tanto o prólogo, como você vai do capítulo 1 em diante, ao epílogo, que é o final no capítulo 42, ok? Então, estou dando essas informações para que você possa ler o livro de Jó. Então, alguns chegam a dizer que os fragmentos do livro de Jó, na verdade, eram contos populares que, posteriormente, esses contos vieram a se tornar o livro como nós temos hoje. Nós não sabemos como e quando esse livro foi dessa forma introduzido como livro de Jó, ok? Então, são detalhes. Alguns chegam a falar que foi antes do cativeiro babilônico, outros falam de uma data posterior, do século IV antes de Cristo. Agora, o que eu quero dizer a todos é que a questão do livro de Jó não pauta, não paira sobre o autor e nem também sobre a data. A questão é o conteúdo. É isso que é muito importante cada irmão atentar. Há muitos que ficam debatendo da base, debatendo sobre o panorama do livro, a atmosfera, mas a essência do livro não é a data nem os seus autores. A essência do livro é o seu conteúdo. Há uma coisa muito interessante quando nós lemos o livro de Jó. Há alguns críticos e aqueles que querem tratar o livro simplesmente como livro, querem desconectar, fazer uma separação do livro de Jó com os demais livros da Bíblia, mas isolá-lo. Só que quando nós começamos a ler Jó, Jó tem relação com muitos outros livros da Bíblia. Então vamos só analisar aqui algumas citações. Vamos lá, só para a gente ter uma ideia. Vamos ver Jeremias 20, verso 14 e 18. Depois Jó 15, 35. Vamos lá. O capítulo 3 de Jó, o capítulo 3 de Jó tem ligação com Jeremias 20, 14 a 18. Vamos só começar um pouquinho do Jeremias 20 a 18. 20 e 18, né? Do 14, vai. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz, Isso. não seja bendito. Pronto, então você vê que esse mesmo conteúdo tem ligação com o capítulo 3 de Jó, ok? Se você pegar Jó 15, 35, vai ter ligação com Isaías 19, verso 4. Veja aí Isaías 19, aliás, 59, verso 4. 15, 35 de Jó. Isso, vai. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Aí você vê que essa expressão tem ligação com Isaías 59, verso 4. Vamos lá. 59, 4. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Jó 39, Jó 30, verso 9, vai ter ligação com Salmo 8, 4. Vamos lá. 39, né? Salmo 30, Jó 30, verso 9. Como é que diz? Mas agora sou a sua canção e lhe sirvo de provérbios. Isso. Agora vamos lá para Salmo 8, 4. Olha como é que diz. Só para ver essa ligação das expressões de Jó, como qualquer outro livro da Bíblia que tem ligação direta com ele. Vamos lá. 8, 4. Sim. Que é o homem mortal para que lembres dele? Mesma coisa. E o filho do homem para que o visites? Isso. Vamos lá para Jó 7,17 e 1 Coríntios 3,19. 7,17 de Jó. Isso. Que é o homem para que tanto o estimes e ponha sobre ele o teu coração. 1 Coríntios 3,19. Olha o que diz a Bíblia. Vamos lá, 1 Coríntios 3,19. Olha o que diz a Bíblia. Nessa passagem bíblica, o que diz?
E 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. O que é o homem? Ele pergunta lá e agora Paulo está respondendo. E aí vamos ler só Tiago 5,11 para fechar essa parte aí. Vamos lá. Tiago 5, verso 11. Tiago 5,11. Como diz aí a palavra. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso. E viste o fim que o Senhor lhe deu. O livro de Jó não é um livro ilusório, não é um livro sem base, é um livro que tem todo o conteúdo que segue na própria Bíblia. Lógico,